Bem pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a Idade Média, mais especificamente sobre a primeira parte, que é o processo de transição da queda do Império Romano para o início do feudalismo, ou seja, nós vamos tratar aqui da Alta Idade Média. Entre os objetivos dessa aula está conhecer alguns aspectos dos povos germânicos que vão ajudar a configurar o mundo feudal, conhecer os valores da sociedade medieval, perceber a influência da religião católica nesse período histórico, e aí nós vamos identificar os grupos sociais, caracterizar a economia, as relações sociais que se estabeleceram nesse período, analisar alguns fenômenos religiosos, políticos e sociais, como as cruzadas, o Tribunal da Santa Inquisição, a arte, a cultura e a pintura produzida nesse período, e também caracterizar os principais fatores que levarão esse período à decadência, que aí será a entrada na Baixa Idade Média. Vamos ao vídeo. Bem, o início do feudalismo. Alguns fatores vão contribuir para o início do feudalismo, como por exemplo a queda do Império Romano a partir do século V, a ruralização, que tem início ainda no colapso do mundo escravista romano, e por fim a queda do Império Romano com a invasão dos bárbaros Éromos em 476, liderados pelo rei Odoacro. Os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Para os romanos, os bárbaros eram todos aqueles que não estavam submissos ao poder romano. Eram todos aqueles que estavam fora das fronteiras do Império Romano, que não falavam o latim, que não tinham o cristianismo como sua religião. A economia bárbara dos povos que circundavam as fronteiras do Império Romano e que vão pressioná-las até a decadência do Império, ou por negociação ou por invasão militar. Bem, a economia bárbara era primitiva, amonetária, ou seja, eles viviam basicamente da caça e da pesca e dos despojos de guerra. Alguns grupos germanos praticavam o pastoreio e a agricultura rudimentar, ainda em terras coletivas, não havia a noção de propriedade privada. Os principais povos bárbaros que contribuíram para a queda do Império Romano, os tártaros, os mongóis, que são os hunos, os turcos, os búlgaros e os húngaros. Nós vamos ter os eslavos, de origem europeia oriental e Ásia, que são os russos, os sérvios, os tchecos, os poloneses, e os germanos de origem indo-europeia, os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxões, os francos. A política bárbara. Os bárbaros não conheciam um Estado centralizado, organizado, Eles constituíam nações organizadas em tribos. A maioria delas desconhecia a escrita e vivia uma vida orientada por leis baseadas nos costumes, ou as leis consuetudinárias, que são transmitidas de geração a geração pela oralidade. Aqui no mapa a gente pode ver os povos bárbaros e as pressões deles sobre as fronteiras do Império Romano. A religião bárbara era politeísta e eles cultuavam também os seus ancestrais. As modificações dos germanos por conta do contato com os romanos. A partir do século I, essa relação, esse contato inicial entre os romanos e os germanos vai se intensificar, ou via invasões, ou via negociações, uma vez que os romanos contratavam bárbaros germanos para compor o exército romano. Então os germanos começam a sofrer alterações na sua cultura, eles começam a assimilar costumes dos romanos, como por exemplo a propriedade privada. Vão começar a haver famílias germanas que vão começar a enriquecer, vai começar a surgir entre os germanos a desigualdade social, uma aristocracia bélica e uma camada de camponeses expropriada. Os hunos empurram os germanos para dentro do Império Romano. Isso é interessante, porque algumas tribos asiáticas, principalmente os hunos, que se dirigem para as terras ocidentais do Império Romano em busca de novas terras férteis para o cultivo, eles vão acabar empurrando os bárbaros germanos para dentro das fronteiras romanas, porque os germanos temiam os hunos. Assim, os bárbaros, por temerem os hunos, ou vão fazer alianças com os romanos, ou vão ameaçar as fronteiras romanas e adentrá-las, fugindo assim das perseguições dos hunos. E em 395, o imperador Teodósio vai dividir o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, capital Roma, que vai cair em 476, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, que vai perdurar bem mais e só vai cair em 1453. Outro fator que contribuiu para o feudalismo, o domínio do mar Mediterrâneo pelos árabes. Eles vão invadir a Península Ibérica e vão fechar o mar Mediterrâneo como via comercial.
essa obstrução do Mediterrâneo vai acelerar o processo de ruralização da Europa Ocidental, consolidando o feudalismo. Mas é importante lembrar que do outro lado, do Império Romano, cresce, se fortifica, se solidifica a sociedade bizantina ou o Império Romano do Oriente. Outra coisa que é importante destacar para você que está estudando a Idade Média, né, o feudalismo, é que durante esse período, aí, enquanto a Europa se fragmenta em uma série de feudos, nós vamos ter a convivência de alguns reinos, né, durante esse período, que será o Império Árabe, o Império Carolíngio e o Império Bizantino.